Carl Jung não foi pastor, teólogo ou líder religioso. Antes de qualquer coisa, ele foi um cientista da mente humana, um explorador profundo da psique. Ainda assim, ao longo de sua jornada, ele chegou a uma conclusão que ultrapassa culturas, épocas e religiões. A imagem de Deus está gravada dentro da alma humana. Para Jung, Deus não era apenas uma ideia ou crença distante, mas uma realidade viva, presente no inconsciente. Não algo externo, mas algo que se manifesta internamente, através de símbolos, sonhos, intuições e até nas crises que enfrentamos. É uma presença que nos chama para a verdade e, quando ignorada, pode nos consumir silenciosamente. Em uma época em que a ciência tentava afastar qualquer traço de espiritualidade, Jung teve a coragem de afirmar que Deus é uma das forças mais poderosas que já habitaram a mente humana e que, por isso, exerce um impacto real na vida das pessoas. O que ele queria dizer é que o divino não está distante, mas ativo dentro de nós, acessível por experiências profundas da alma. Segundo Jung, encontrar Deus é, antes de tudo, lembrar-se de quem você realmente é. Ele chamou esse processo de individuação, o caminho de se tornar quem você é em essência. E isso só acontece quando nos conectamos com o Self, o centro mais profundo da psique. O Self, para Jung, é como uma centelha divina dentro de nós. É o ponto onde o humano encontra o eterno. Por isso, não basta apenas entender o comportamento humano. É necessário compreender a alma, pois é nela que Deus se revela, ou se cala. E quando esse silêncio acontece, o vazio cresce, a ansiedade aumenta, a identidade se perde. Jung já alertava que um dos maiores sofrimentos da humanidade seria a falta de sentido. E hoje vemos isso claramente. Pessoas ocupadas, mas desconectadas. Produtivas, mas vazias. Corpos ativos, mas almas adormecidas. Por isso, a verdadeira cura começa com uma pergunta profunda. Qual é a imagem de Deus que existe dentro de você? Todos nós temos uma, mesmo que inconsciente, distorcida por experiências, traumas ou crenças limitantes. Para alguns, Deus representa julgamento, para outros, ausência. Mas Jung descobriu algo poderoso. Quando essa imagem interna está desequilibrada, toda a vida emocional se desorganiza. E quando ela é restaurada, a alma floresce. Essa restauração não vem de fora, nem de fórmulas prontas. Ela nasce no silêncio, no confronto interno, na busca sincera e, muitas vezes, na dor. Jung dizia que as experiências espirituais mais verdadeiras começam quando tudo aquilo que parecia certo desmorona. É no colapso que a alma começa a ouvir. É na escuridão que a luz interior surge. Para ele, o inconsciente não era apenas um depósito de memórias reprimidas, mas um espaço sagrado. Um templo vivo onde símbolos, arquétipos e imagens do divino se manifestam. E então surge uma pergunta: o que tem guiado a sua vida? Será que você está tentando controlar tudo com a mente racional? E ao fazer isso, se afastou da sua essência? Reconectar-se com essa presença interior exige coragem. Não é um caminho fácil, mas é transformador. Quando você acessa esse nível mais profundo, algo muda. Você passa a agir com mais verdade, menos medo, mais propósito, menos comparação. Você começa a perceber que existe uma força dentro de você, guiando silenciosamente. Jung observou que, em todas as culturas, sempre existiu um centro espiritual, uma força, um símbolo, um guia. Ele chamou isso de Self. E o Self não é o ego, nem a imagem que mostramos ao mundo. É algo muito mais profundo. É a bússola da alma. Está nos sonhos que nos despertam, nas intuições que nos protegem, nas coincidências que parecem não ser coincidências. Está naquele incômodo que sentimos quando estamos vivendo uma vida que não é verdadeira.
Enquanto o ego busca controle, o self convida à entrega. Enquanto o ego busca aprovação, o self chama para autenticidade. Ignorar essa voz tem um preço, o vazio existencial. Muitas vezes, crises, perdas e dores não são castigos, mas chamados para retornar ao centro. É como se algo dentro dissesse: você se afastou de si mesmo, é hora de voltar. Mas voltar exige coragem, porque esse caminho confronta, questiona e quebra ilusões. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós acaba se manifestando como destino. E é nesse ponto que surge outra pergunta profunda: se Deus está dentro de mim, por que às vezes parece silêncio? A resposta é simples e poderosa: porque o silêncio é o início da escuta. É quando tudo desmorona que a busca verdadeira começa. Não por respostas rápidas, mas por sentido. Não por fórmulas, mas por verdade. A sombra, tudo aquilo que reprimimos, também faz parte de nós. Ignorá-la não nos torna melhores, apenas mais frágeis. O verdadeiro crescimento acontece quando trazemos consciência à escuridão. Porque você não se torna iluminado apenas imaginando a luz, mas encarando o que está escondido. E talvez o silêncio que você sente não seja ausência, mas um convite. Um convite para escutar, para desacelerar, para olhar para dentro. Porque no fim, a jornada não é sobre se tornar perfeito, mas inteiro. E quando essa conexão acontece, algo muda. Não fora, mas dentro. A vida continua com desafios, mas agora existe direção, propósito e paz. Uma paz que não depende do mundo, porque nasce dentro de você. Se esse conteúdo despertou algo em você, então talvez não seja coincidência. Talvez seja um chamado. E se você sente isso, comente: eu estou ouvindo. E continue essa jornada de transformação interior.